Amós capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á na terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão? Quem não temerá? Falou o Senhor Deus? Quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: O inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite. Mesmo neste pequeno grupo, sentimos a sua presença pelo desejo que temos de estar ao redor da tua palavra. Cremos que o Senhor está para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos fortalecer, para dar-nos coragem para ir à frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos. Muito bom. Nós estamos passando ou atravessando uma fase, Uma fase um pouco difícil para o sistema físico, humano. O nosso ser humano, ele é influente a todos os sistemas que fluem dos astros. Hoje o povo quase não entende esse tipo de expressão. Mas quem teve alguma quebradura, alguma cirurgia, pode perceber as fases da lua. Às vezes você teve uma pancada, ou um ferido, uma cirurgia, 50 anos atrás, você nem está lembrando daquilo. As pessoas vivem assim. Eu costumo dizer uma palavra, uma expressão, não sei se o povo entende: a Deus dará. Não sei se vocês conhecem essa expressão. A Deus vive, a Deus dará. Quer dizer, o que vier está bom. Está bom e está ruim. Recebe o que vier e não se preocupa. E também não faz questão de observar o que está acontecendo.
e centrífuga e várias fugas também, que nunca está no mesmo lugar. E a prova é tanta que nós temos uma impressão digital no dedão principal do polegar, que nem todo mundo, que não tem a mesma em ninguém. Portanto, ela é uma expressão de identificação. Ninguém tem isso aqui igual ao outro. É porque cada um nasceu num tempo, num signo, numa hora, num minuto e assim sucessivo. Mas nós não vamos falar muito sobre isso. Mas nós estamos passando uma pressão que o povo não percebe. Eu, no princípio do ano, não sei se vocês se lembram, eu falei que esse ano, a regência desse ano, seria a regência de Lua. Cada 7 anos, entra um planeta na regência. Esse ano é o ano de Lua. Na numerologia, esse ano corresponde ao 7, 2023. 23 dá 5, mais 2, 7. O profeta fala muito sobre a numerologia e explica bastante sobre a astrologia. Ele mostra ali como uma tipologia, um tipo, uma paralelo, o Sol como o esposo e a Lua como a esposa. O Sol representando Deus, a Lua representando a Igreja. Nós vemos isso em muitas mensagens. Vocês leem a mensagem. Quem não lê a mensagem e não conhece a mensagem, só tem que criticar. Eu dou até razão. Deve criticar. Só que critica como um ignorante, que não sabe nada. Mas quem lê a mensagem, presta atenção no que está escrito, ouve o que o profeta falou. Se não crê, não tem problema, mas pelo menos vai observar. É o que nós devemos fazer. Então, nós estamos entrando nesta... a regência, quer dizer, o ano de Lua começa dia 1º de janeiro, mas a regência começa dia 21 de março, que é agora nós entramos nessa fase. Ela é uma fase fleumática, porque a Lua governa Câncer. E toda pessoa de Câncer é muito fleumática, muito sentimental, abalado, abatido, sofre muitas essas consequências, porque é um signo feminino e é um signo de amamentação. Então notamos que nessa entrada dessa regência de Lua, nós estamos no equinócio que volta para o Sol. A Terra estava no final, aliás, no princípio, que é janeiro, e ela agora está pendendo para o equinócio, que vai levar para o sul, que é junho. Junho é o último, que é o final do elipse da corrida da Terra. Vocês não vão entender, mas eu vou falar mais ou menos. Então, notamos que está se passando também uma forma de um alinhamento. Não é um alinhamento completo. É um alinhamento formal. Nesse alinhamento está 5 planetas e
Saturno, que é o que rege a espiritualidade da igreja, ele está ausente. Então, vocês lembrem que o 7 é o número do complemento, não é cumprimento, não, é complemento. Vocês olham bem a expressão para não fazer coisa errada. Esse ano, então, é o ano do desapego. Dá para entender o que é desapego? Sabe o que é desapego? É o ano do desapego. O desapego espiritual, porque fala da igreja. 7, lua é a igreja. Um desapego espiritual. Nunca se teve um tempo que as pessoas estivessem tão desanimadas da igreja como nós estamos agora. Isso falando das pessoas que têm origem na palavra, que creem, vamos dizer, dos nascidos de novo. Porque os demais, eles não se apegam com a palavra. As demais religiões, denominações, mesmo da mensagem, que se diz ser cristão, eles não se apegam com a palavra, eles se apegam com uma animosidade superficial, que fazem festas e coisas assim. É um avivamento externo. Esse avivamento, ele é muito bom, esse companheirismo, esse avivamento, mas ele é bom para o homem de fora. E o apego que o povo tem que ter não é com o homem de fora. O apego que nós temos que ter é com o homem de dentro, na palavra. A palavra é que deve te segurar firme, não é a igreja. Porque a igreja, quando fala a igreja, fala num sentido generalizado. Quer dizer, tudo que diz cristão é a igreja, está na igreja. Dá para entender? Tudo que diz cristão está na igreja. A noiva sai fora da igreja. Vocês vão entender que a noiva, ela não se alegra com a igreja, ela se alegra com a palavra. E vocês notaram que a palavra está fora da igreja. Isso é muito fácil. Eu não estou lendo as mensagens aqui, mas está nas mensagens. Quem lê a mensagem sabe que está nas mensagens. Então, esse lado carnal, essa mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, ela foi uma mensagem pregada, baseado ali no nascimento de Jacó e Esaú. E Deus, por presciência, sabia do apego de Jacó e o desapego de Esaú. É difícil entender isso, mas eu tenho que falar que vocês vão bater com a cabeça. Não é só eu que tenho que bater com a cabeça para aprender. Vocês também têm que bater com a cabeça para aprender. Porque senão não adianta nada nós vir na igreja. Vir na igreja para fazer número, um pouco resolve para a sua alma. Pode até resolver um pouco para a sua vida natural. Mas nós não dependemos só da vida natural. Nós dependemos daquela vida interna que está dentro de nós. Nós viemos na igreja por causa da nossa alma, não é muito por causa do nosso corpo. Se você olhar que vem na igreja por causa do nosso corpo, nós vamos, em vão é o nosso sacrifício, porque
Finalmente o nosso corpo vai se acabar, vai morrer, vai machucar, vai doer, nosso corpo, mas que vai ter a vida eterna é a alma que vai buscar ou retornar o corpo. Note bem, então desses dois filhos, Jacó e Esaú, nós vemos o apego de Jacó e o desapego de Esaú. E se você olhasse para a vida de Esaú e a vida de Jacó, você iria pular 10 vezes para cima e gritar: Deus está com Esaú, Deus não está com Jacó. Eles iriam falar isso, porque Esaú era muito honesto, muito direito, muito sábio. Com certeza tinha muitos bens, mas não tinha apego com a bênção primogenitura. A bênção primogenitura, que é a primícia de Deus, dos homens ali, e a noiva tem a promessa a primícia de Deus, que é da nova geração, ou melhor, da nova criação. Jesus foi o primogênito, o primeiro, e a noiva, a primícia, herdando aquilo. Mas vocês vão notar que tem gente que gosta de Deus, crê em Deus, busca Deus, gosta da igreja, ama a igreja, ama irmãos até, mas é crente natural, é crente carnal. Por que é carnal? E o carnal, ele é mais avivado do que o crente espiritual. Porque o crente espiritual, ele espera em Deus. E o crente carnal, ele fabrica, força, cria. Ele evolui. Então nós notamos que isso é uma situação que está causando para todo mundo, não é só no sentido religioso, é no sentido político e no sentido da saúde também. O sentido político está um desapego no mundo todo. Todo mundo é vítima. Essa fase de tempo é a fase que se sente a vitimidade. Não sei se eu estou expressando certo. Parece que a gente sente aliviado ser vítima. Presta atenção nisso. Ser vítima. Vocês sabem o que é ser vítima, né? A gente se sente aliviado. Não, culpado foi isso, é isso que foi culpado, aquilo, a culpa foi daquilo, a culpa foi daquele. E isso você joga na sua casa, dentro da sua casa, sua família. Acontece uma coisa, o culpado foi você que fez isso. Não, o culpado foi você que fez aquilo. Então, você sempre é vítima, você nunca é o réu. É coisa estranha o mundo está. Os países estão assim. E quando nós se tornamos vítima, a força maior que está em nós é o medo. Toda vítima tem medo. O medo é terrível.
E essa fase de tempo, esse ano, é o ano do medo. Tudo quanto é coisa que acontece foi a pandemia. Acontece outra coisa, foi o governo tal. Foi o ciclano, o outro governo, foi o outro. E você vai sendo vítima. Pensa bem que estado que nós estamos de vitimidade. Tendo medo, não tem progresso. Não tem progresso de forma alguma, em sentido nenhum. Antigamente nós ficávamos doentes, nós tomávamos chá e sarava. A gente não conhecia muito remédio, né? Eu fui conhecer remédio, assim, comprimido, essas coisas. Eu já tinha lá uns 12 anos. O primeiro remédio que eu conheci chamava Veramão, era o comprimido, Veramão. Começaram a tomar Veramão para dor de cabeça. Mas depois acho que aprenderam que nós tomávamos carbonato, fizeram Sonrisal, né? Acho que o Sonrisal deve ser carbonato empedrado, que parece. E tudo o chá que nós tomávamos era remédio. Por que era remédio? Porque nós acreditávamos que era remédio. Nós acreditávamos, tá? Com estômago ruim, tomava losna e sarava. As mulheres tinham partos naquele tempo, eram coisas terríveis, não tinha ajuda nenhuma. Ficava 3 dias na cama para recuperar. Sabe qual era o antibiótico que dava? Pinga queimada com arruda. Queimava arruda na pinga e era esse o remédio. E sarava. Minha mãe teve 10 filhos. Conheci gente lá que tinha 15, outros tinha 20. Nunca tomava injeção nem nada. Mas acreditava que se você acreditar num copo de água, ela te cura. Mas o que está acontecendo? Ninguém crê mais em nada. Não crê em oração, não crê no remédio, não crê na política, não crê no governo, não crê mais em nada. Em quem nós estamos crendo? Em quem que você está crendo? Não crê na família, não crê mais na família. No meu tempo de criança, o filho mais velho mandava nos mais novos. Quando ia nas festas, que tempo não tinha religião, ia nas festas, os filhos mais velhos levavam as moças. Às vezes os pais não tinham filho mais velho, tinha as moças, pedia o vizinho que tinha um moço lá, maduro. Olha, você vai olhar as minhas filhas também, olha. Tinha lá os mordomos que olhavam as filhas dos outros. E se acreditavam neles, porque nunca dava coisa errada. Vocês têm. Então, nós temos boas experiências, das quais hoje é difícil encontrar. Hoje é difícil encontrar. Mas o que é isso? Está só lá fora, no mundo, nas coisas do mundo? Não, está penetrando dentro dos nascidos de novo, dos que não são desse mundo, dos que não era para olhar para as estrelas, para a lua, sabendo que Deus determinou esses astros, esses planetas. Deus determinou eles para reinar ou reger sobre toda a natureza. O mar só vive regido pela lua. A lua cheia, o mar sobe. A lua nova, o mar abaixa. E assim sucessivo. E nós temos a influência da pré-mar e da baixa-mar. Temos todas as influências no corpo.
Você chega na lua cheia, o seu reumatismo sobe. Nós fazíamos casa de pau, de taboca, amarrado com cipó, e tinha que cortar a taboca na lua minguante, tinha que cortar o cipó na lua minguante. Se cortasse na nova, apodrecia logo, pegava caruncho logo, acabava, a casa ia para o brejo. Então os homens prestavam atenção na natureza, não fazia nada sem prestar atenção na natureza. Até para pôr galinha chocar precisava prestar atenção. Hoje, ao mundo a Deus dará. Põe lá, toca a luz lá, se nascer certo, nasceu, se não nascer, joga fora. É assim que está o mundo. E na fé, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeitinho. O que nós temos de diferença? Nós teremos que acompanhar todas as influências. Sim, elas vêm sobre nós. Nós somos matéria e ela está regendo sobre nós. Ela vem sobre nós. Mas nós temos o autor e criador da natureza, que como ele criou a lua, ele criou você, criou eu. Quando ele disse lá no princípio, haja luz, ela surgiu, dali anos, milhões de anos. E nós nascemos todos desprovidos deste poder da palavra. Por quê? O homem sempre quis ser o dono de si. Nunca o homem é sujeito à potestade, a nenhum poder. Você vê que o mundo hoje é a fase de fome de poder, fome e sede de poder, não é de comida tanto não, que a comida, qualquer coisa você enche a barriga. Uma vez, eu não esqueço, uma vez eu fui pregar para um mendigo, e preguei para ele falou assim, isso aí, rapaz, você estando com a barriga cheia, seja até de serragem está bom. Quer dizer, então, ele vivia pela barriga cheia, estava certo, né? Enchendo a barriga. Mas nós não vivemos só de pão. O eleito, esse novo nascimento, ele trouxe 2 famintos. Você continua com o primeiro faminto, que é o homem de fora, comendo arroz, feijão, carne, o que vier, você come. Esse é um faminto. Mas tem um faminto dentro, o homem interior. E esse o que você come do lado de fora não satisfaz o homem de dentro. Esse homem de dentro tem que viver da palavra. Você vem na igreja para isso. Você veio na igreja para isso, para ouvir a palavra. Se não for, não tem outro objetivo. Você vem na igreja para quê? Você gasta seu dinheiro, seu tempo, sua vida. Para quê? Então, onde a leitura de Amós 3 mostra ali que Deus enviaria profeta. E ali mostra assim, e quando o leão brama, nós fala urra ou uiva, vamos falar na nossa língua, porque o povo muda tanta língua, se falar brama, não vai nem saber o que é. Quando o leão urra, diz que até os grilos calam na mata. Ali tem bicho de todo tipo. Diz que eles calam. Porque ele urra quando tem algo para acontecer na selva. Ele pressente
ele tem o dom do pressentimento. Então, o profeta diz aqui na mensagem que o elefante, aquele monstro daquele bichão, ele tem um grito fino, mas ele cala. O rinoceronte cala. Porque o rei está falando. E quando um profeta fala, o que temos que fazer? Porque Deus enviou esse profeta para nós, para discutirmos sobre ele e falarmos alguma coisa e querer apoiar o profeta, nós apoiar o profeta. O que temos para apoiar um profeta? Deus enviou esse profeta para nós ouvir, reconhecer e agir. Você pode até ouvir e não reconhecer que ele é profeta. Isso aí é uma questão de livre-arbítrio. Isso é uma questão do nosso íntimo. Isso é a questão do seu íntimo. O que você está procurando? O que o seu íntimo? Dentro do nosso ser, nós temos os 5 sentidos, a memória, o raciocínio, o afeto, a consciência. Mas dentro desses 5 sentidos, nós temos um outro sentido, a qual a ciência chama de subconsciência, a qual na realidade para nós é o mistério da fé que está dentro da alma. Ela é mais que a esperança. A esperança está no homem de fora, mas a fé está no homem de dentro. Você vai crer que Deus pode falar com você? Esse é o homem de fora que está escutando. Você pode dizer aí em si mesmo, eu creio, aí do lado de fora. Mas será que o de dentro, o íntimo, a fé, a alma, está aceitando que Deus pode te curar? Que Deus pode solucionar o seu problema? Que Deus pode responder o que você está buscando? Que Deus pode tirar o seu medo? Que você possa sair da vitimidade? Porque o profeta nos ensina que o vítima é o homem de fora. Ele chegou a dizer que o maior inimigo que estava nele chamava William Marion Branham. E o maior inimigo que nós temos é o nosso homem de fora. Ele não consegue conviver com o homem de dentro. É estranho? As duas naturezas morando em uma casa só. Estão os dois seres morando numa casa só. E esses dois seres, eles sabem que essa casa é de barro. Essa casa vai cair. Essa casa não aguenta a tempestade. Essa casa vai desfazer. Esse homem de fora vai se desfazer. E esse homem de dentro está em dificuldade.
Porque ele não quer perecer. Ele não quer morrer junto com o corpo. Porque terá a segunda morte. Mas ele não quer morrer junto com o corpo. Então ele fica clamando por religião, buscando religião. Todo ser humano busca religião. Eu já vi muitas pessoas dizer que era ateu, mas não. Eu mesmo falava que eu era ateu, mas não existe ateu. Porque quando ele não crê em nada, ele tem que olhar no sol e dizer, não, tem quem criou o sol. Eu não creio em santo, eu não creio em Deus, eu não creio nisso, tudo isso está bom, você pode não crer. Mas e na chuva, e no sol, e na lua? Na natureza. Se ele crê na natureza, ele tem que crer em Deus, porque Deus é que criou a natureza. Ele não tinha nome. Ele era o Elohim. Mas depois pôs um nome nele, Senhor Jesus Cristo. Veio morar nessa casa chamada Senhor Jesus Cristo. Então nós notamos que é um ano de consciência esse ano. Esse ano é o ano de você divulgar em si mesmo e saber de si quem é quem. Está entendendo essa expressão? Saber quem é quem. Você tem que sair do desapego, ainda que o seu homem de fora queira o desapego. Porque quer, nós não queremos sofrer. Aí você fica pensando, mas eu sou cristão, eu não quero sofrer. Tudo bem, e os cristãos do passado não sofreram? Viveram regalado? Pedro foi um grande homem, nós gostamos de falar de Pedro, adoramos falar de Pedro. Mas quando ele foi morto de cabeça para baixo, ninguém fala. Nós gostamos de falar de Paulo. São Paulo, vixe, santo bom, pregou todos esses livros, que beleza, e adoramos. São Paulo. Mas quando cortaram o pescoço dele, nós não falamos. Nós pulamos isso aí. Porque nós só queremos vida de vitória, mas vitória para o homem de fora. Dificilmente nós pensamos na vitória do homem de dentro. Mas presta atenção, quando você está vencendo todas essas barreiras da vida, você está conseguindo chegar aqui de arrasto, que nem diz o nortista, a pulso. O nortista sabe o que eu estou falando. A pulso, a tranco. O italiano fala cativo, forçado. Que força você tem que vencer para chegar aqui na igreja? Pensa bem, porque você olha e você só vê desânimo. Você olha e só vê pessoas desanimadas, desativadas. O que é isso? Deus deu força para nós chegar aqui. Deu força para nós crer nesta mensagem. Esta mensagem você não crê nela por acaso, não é por acaso. Você teve um chamado místico, um chamado secreto. Você não sabe às vezes explicar, mas quando alguém chegou na sua casa e te falou alguma coisa desta mensagem, creia, o Espírito Santo estava nela te enviando para a palavra. Isso não quer dizer que você foi chamado para uma igreja, porque a igreja tem muitas igrejas, mas palavra só tem uma. E Deus nos chamou para a palavra. Creia na palavra,
viva ela, sinta ela na sua vida. Então, Esaú representava o homem da terra, natural, de inclinação religiosa. Se religião leva para o céu, todo mundo vai para o céu. Até os criminosos, os bandidos. Porque eles falam, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou isso. Porém, nunca capaz de chegar à espiritualidade. Não estava nele fazê-lo, ele não podia fazê-lo, jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo, as coisas carnais. Vocês notem aí, uma coisa que às vezes eu ponho atenção e fico assim admirado com tristeza, não é admirado com alegria, não. As pessoas, principalmente nos artistas e coisas assim, eles têm uma facilidade de ganhar dinheiro, porque eles têm fãs, né? E o mundo, o fanático, ele dá dinheiro. Eu esqueci como é que fala essa palavra, numa língua mais clássica, mas vamos dizer, paga, né? Paga. Você vê que eles têm milhões de dinheiro, bilhões de propriedade. Tem deles que morrem e não tem para quem deixar a herança. E tem alguns que morrem, não tem para quem deixar a herança e não deixa atestado. Testamento, né? Não é atestado, testamento. Então, o que adiantou? O que vale tanta coisa no mundo? Quer dizer, quem foi mais feliz? Esses que deixaram tantos bens, vamos pôr junto com Pedro, e Pedro que não deixou nada. Quem saiu mais bem? Aqui na terra, se você for ao lado do terreno, saiu pau a pau. Né? Você sabe o que é pau a pau, né? Empatou. Porque Pedro morreu, eles também morreu. Paulo, vamos pôr Paulo. Qual a vantagem? Paulo mostrou a vantagem dele. Paulo mostrou. Quando ele encarou a guilhotina, ele gritou: morte! Aonde está o seu agrilhão, o seu ferrão? Cadê? Porque o de dentro dele já estava ali do lado de fora esperando. Ele via a outra casa, a casa de barro. Você nem lembra dela quando você ganha um bangalô. Bangalô é a expressão, é casa melhor, né? Você vai lembrar daquela tapera que estava caindo? Quantas vezes que tapera caía na nossa casa, em cima do nosso trem? Trem, porque não tinha móvel, era trem. Quantas vezes? Quem que lembra? Lembra só para contar a história, mas saudade da casa velha, saudade daquelas taperas? Não. Quando essa casa terrestre se desfizer, temos um de Deus nos esperando. E você vai você vai acreditar no que foi pregado, porque Deus não deixou de ensinar para nós que nós temos uma casa esperando. Quando nós desfizermos essa carne, tem outro corpo esperando, o corpo glorioso que está nos esperando. Pensou nisso?
então vale a pena fazer o seu corpo deixar esse desapego, fazer a sua alma entrar no apego da palavra, apegar-se com Deus. Antigamente usava muito essa expressão, apegar-se com Deus. E para apegar-se com Deus, você começa dentro da sua casa. Lá você vai no secreto, está barulho, está movimento, vai no secreto, vai ter uma hora que você vai chegar lá. Se dá para você ajoelhar, você ajoelha. Se não dá para você ajoelhar, você fica no cantinho lá. Ele está presente desde quando você crê que Ele esteja. Quando você crê que Deus está aí, Ele está aí. Ele é atraído pela fé, pela sua fé. Ele é atraído. Você diga: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Vocês creem que Ele está aqui? Então vamos dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui. Olha, se Ele está aqui, Senhor, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que nós estamos, não só falando, mas o que nós estamos pensando. O Senhor sabe. O Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a sua necessidade, Ele conhece, Ele sabe o que está buscando com o seu coração puro e sincero, e Ele tem para responder. Você irá dar testemunho aqui, que Ele respondeu a sua oração, porque você crê, não é outra forma. Agora veja bem, o profeta disse: e esse espírito daquele mesmo nascimento está ainda representado no mundo hoje. Isso está chegando a um auge. O espírito do religioso, do homem natural. Tem gente que você conversa com ele, você fala: eu não sou crente não. Ele mostra tanta coisa do lado de fora, que você fala assim: eu não sou crente não. Mas fala: que coisa, fulano é cristão mesmo. Não é, ele é crente, não é cristão. Porque você quer saber se ele é cristão? Você quer saber a diferença? É pouquinha coisa. É você falar para ele assim: olha, você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Aí ele pode ser bonzinho, religioso, tudo melhor do que um cristão quase. Mas ele fala: não, eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já sou batizado. Não, mas a Bíblia manda você batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Aí tem deles que até acha ruim com a gente. Tem deles que não, mas tem deles que sim. Então, aí você conhece a diferença, porque o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo que trouxe. A divindade espiritual é o Espírito Santo que trouxe. A Bíblia é o Espírito Santo que escreveu. A mensagem foi o Espírito Santo que escreveu. Quando você crê nela, o Espírito Santo é que está penetrando dentro do seu ser. Então, o crente espiritual e o homem carnal. Crente carnal, ninguém poderá dizer que ele não era ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia a um ídolo e outro a um Deus. Note bem. Não é diferença de um adora Deus, outro adora a imagem. Não é isso não. Eles acreditavam em Deus. Ambos. Só que mesmo crendo no mesmo Deus, um era natural e o outro era espiritual. No nosso meio nós temos esse tipo de gente. Agora, isto leva que nós devemos, ou deveríamos, ter aquela ansiedade, aquela ânsia, aquela luta. Essa ansiedade, não sei se vocês entendem,
mas ela é uma ansiedade, deixa eu ver como é que eu explico isso de outra maneira, porque parece que a palavra ânsia é só de vômito, né? É isso, o povo entende? Ânsia. Não, eu não quero dizer que é ânsia de vômito, ânsia é uma vontade, sei lá o que, um anseio, isso, essa palavra anseio, né? É um substantivo, é isso. Então, é uma vontade, um desejo da alma, porque essa ânsia é da alma, de que Deus entre nele, de que Deus execute nele, de que Deus faça nele uma vida real, daquela a qual todos nós pensamos, mas muitas vezes não temos. Não é verdade? Todos nós pensamos, mas às vezes não temos. E essa ânsia faz ele entrar dentro de você, e naturalmente isso vai fazer você ter aquilo que você anseia ter. Amém? Entenderam isso? Então, vamos ouvir, reconhecer e agir. Vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelos enfermos. Continua orando. Vamos pedir a Deus que dê a nós o desejo, o apego de vir para a igreja, para orar principalmente, né? Para orar na quarta-feira. Vamos lutar com isso. Vamos trazer pessoas para receber bênção. O que essa senhora veio buscar? Oração? Vem aqui, nós vamos orar por ela. Pastor Tiago, vem cá. Acho que aqui é melhor, né? Aqui. Como é que a senhora chama? Eva. A senhora crê na palavra? Crê. Eu já vi 2006 e eu morava em Bonifácio e é 18 de abril. Aí entrei na depressão, né? Eu estou 23 anos tomando remédio controlado. Pois é, mas nós vamos orar por ela. A senhora crê? Põe a mão aí, irmão. Aqui. Senhor Jesus, a dona Eva está aqui, presente. Ela crê na sua palavra. Ela veio buscar. Ela tem sofrimentos de depressão há muito tempo. Mas o Senhor é um Deus que dá a cada um de nós o recurso necessário. E ela necessita, Senhor, e que o Senhor cure ela e salva ela, dê a ela o anseio pela palavra, que ela possa se apegar a Cristo e vir a palavra, assistir até que o Senhor faça dela uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a senhora, continua firme na palavra, na fé. Amém. Pois é, vamos continuar apegados na palavra. E uma das coisas que desta fase de tempo que nós temos, desta era, da qual fez nós ser vítimas, essa vitimidade, ela busca perdão. Então, por exemplo, não é esse perdão que expressa na era, não é esse perdão de eu te ofendi, você me perdoa. Nós temos isso, né? Quando eu te ofendi, você me perdoa, esse é o perdão externo do homem de fora. Mas se o maior inimigo que está em nós, nosso, é o que está em nós, então o de dentro precisa, o de fora precisa do perdão do de dentro. Considera dois. Se o de fora é o maior inimigo, ele está judiando de quem? Do homem de dentro. Note bem, isso aí é difícil as pessoas entenderem. Então, o seu homem de dentro é o que tem ligação com Deus. A sua alma, você vem na igreja para orar, é pelo homem de dentro. Você não vem pelo homem de fora, que você não vale nada. Você vai ser um Esaú aqui. Mas o homem de dentro é aquele que luta
ele luta, ele está buscando a Deus, e você, para perdoar o de fora. Quem entrou nessa vitimidade não é o de dentro. O espírito de dentro não está, ele está preso em Cristo, ele não está preso no mundo. Quem está preso no mundo é o nome de fora. Não sei se vocês vão conseguir entender isso. Se vocês conseguirem entender, então a oração é para se libertar, para ter o perdão do homem de fora através do homem de dentro. O homem de dentro precisa perdoar, o homem de fora precisa ser perdoado pelo homem de dentro. Está entendendo assim? Esse é o grande mistério da nossa fé. Faça isso. Oração é o suficiente para nós viver a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça continue nos nossos corações.